Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre auxílio-doença. Tem dois tipos de auxílio-doença e muitas pessoas têm perguntado sobre essa situação, então eu vou falar e explicar para você, é importante. Você vai entender fácil, tá bom? Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar e também quero agradecer. Quero agradecer porque o nosso canal já chegou a 20 mil inscritos, graças a você que compartilha os nossos vídeos, que curte, que comenta. Então eu quero fazer um agradecimento especial para vocês. Sem vocês, esse canal não teria por que existir. Então eu quero agradecer a cada um que tem ajudado a fazer com que esse canal cresça, tá? Muito obrigado para você que sempre me acompanha, que sempre está aqui. A ideia é exatamente a gente ter essa interação e passar conhecimento, né? Principalmente no sentido de correr atrás e de ter garantidos os seus direitos a partir do conhecimento desse mesmo direito, né? E isso é muito importante. Então, muito obrigada. Bom, o auxílio-doença refere-se a um afastamento, aquele afastamento em que o empregado tem que afastar por mais de 15 dias, tá? Aí ele vai ter direito de receber o auxílio-doença. E quem pode receber? O empregado, aquele que tem que é segurado junto ao INSS, ele tem direito ao auxílio-doença. E existem dois tipos de auxílio-doença. Existe o auxílio-doença chamado previdenciário, alguns chamam também de comum, e existe o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença previdenciário, também chamado por alguns de comum, ocorre quando você sofre um acidente que não é do trabalho ou quando você é acometido de uma doença que não está relacionada com o trabalho. Por exemplo, você saiu, foi passear e andar de skate, de bicicleta, fazer uma corridinha no seu horário de descanso, num sábado, enfim. E você acabou tropeçando e quebrou o pé. Isso é um acidente. É um acidente comum. Não está relacionado à sua atividade laboral. Então, nesse caso, é o auxílio previdenciário que você terá direito. O auxílio doença previdenciário, também chamado de comum. Ou então você foi acometido de uma doença que não tem absolutamente nada a ver com o seu trabalho e precisou se afastar, reitero, por mais de 15 dias. Aí você vai ter direito de receber o auxílio doença previdenciário ou comum. Ponto. Percebeu? Agora o auxílio acidentário. O auxílio acidentário já é aquele em que você sofre um acidente em decorrência do seu trabalho. Ou você é acometido de uma doença em decorrência da execução da sua atividade laboral, do seu trabalho. Por exemplo, você trabalha numa fábrica e lá, de repente, uma máquina quebrou e caiu em cima do seu braço e você quebrou o braço. Nesse caso, você vai ter direito de receber o auxílio doença acidentário, aquele que está relacionado diretamente com o seu trabalho. Ou então você foi acometido de uma doença em decorrência do seu trabalho. Por exemplo, tem alguns trabalhos aí que o barulho é muito grande e com o tempo a pessoa acaba perdendo a audição. É isso mesmo. Ela pode ter essa situação e isso vai desembocar em outras situações lá na frente, mas é uma doença que advém em decorrência do trabalho. A LER, vocês lembram da LER? A pessoa que faz esforço repetitivo no trabalho, sempre do mesmo jeito, e acaba atingindo os nervos e causa uma doença então do trabalho. Nesse caso, a pessoa vai ter direito, se for necessário o seu afastamento do trabalho por mais de 15 dias, ela terá direito de receber o auxílio doença acidentário. Auxílio doença previdenciário, acidente ou doença não relacionada ao trabalho. Auxílio doença acidentário, acidente ou doença relacionada à execução do seu trabalho.
E é importante dizer também que os acidentes de deslocamento, quando você está indo para o serviço ou quando você está voltando para casa do serviço, é considerado também acidente de trabalho, tá? E você tem garantido então o auxílio doença acidentário. E carência? Tem carência? Depende. Se você sofreu um acidente ou for acometido de uma doença que não tem nada a ver com o seu trabalho, você vai receber para você receber o auxílio doença previdenciário, tem a carência de 12 meses, salvo algumas doenças, tá? Tem um rol de doenças, eu vou deixar lá embaixo, e de situações que não precisa de carência, que são doenças graves, não precisa de carência. Então, para receber o auxílio doença previdenciário, que você é acometido de doenças não relacionadas ao trabalho ou tem um acidente de trabalho, tem um acidente não relacionado ao trabalho, precisa de uma carência. Você precisa estar como segurado pelo menos durante 12 meses. Salvo algumas situações que eu vou colocar aqui que você vai ter direito de qualquer forma. Agora, já o auxílio doença acidentário, aquele em que você foi acometido de uma doença em decorrência do trabalho ou então sofreu um acidente em decorrência do trabalho, não tem carência. Se você foi contratado hoje, sua carteira foi assinada hoje e ontem você sofreu um acidente de trabalho, você tem garantido o acidente de trabalho acidentário, tá? Outra diferença importantíssima do auxílio doença previdenciário, ele não gera estabilidade, tá? E ele não obriga o empregador a depositar o FGTS. O auxílio doença previdenciário, aquele que não é decorrente de acidente ou de doença de trabalho, não gera a estabilidade provisória e nem obriga o empregador a depositar o FGTS durante o período que você está incapacitado para o trabalho. O que significa dizer isso, Andréia? No caso da estabilidade provisória, assim que você retornar ao trabalho, você pode ser demitido, tá bom? Não existe estabilidade. Já no caso do auxílio doença acidentário, aquele que decorreu de um acidente de trabalho ou de uma doença de trabalho, você tem direito à estabilidade provisória. O que é isso? Se você, assim que você se recuperar e voltar para o trabalho, você não pode ser demitido durante 12 meses. Você tem essa estabilidade provisória, salvo, é claro, por justa causa, né? Mas você voltou, você tem direito à estabilidade durante 12 meses. E além disso, o empregador fica obrigado, durante o período que você vai estar afastado, fica obrigado a depositar todos os meses o valor do FGTS. Então essa é a diferença do auxílio doença previdenciário e o auxílio doença acidentário, que eu acho que é também importante. E o valor? Andréia, qual que é o valor? O valor é a média dos 12 salários que você recebeu, dos 12 últimos salários que você recebeu. Vai ser o valor que você vai receber a título de auxílio doença. De modo que não pode ser menor do que um salário mínimo. Em todo caso, você tem garantido um salário mínimo. E também não pode ser maior do que o teto da Previdência Social, que é R$5.000 e pouco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Compartilhe, curta, comenta e se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, tá bom? Um grande abraço, obrigado por você estar aqui e até mais. Tchau!